Pessoal, então sejam bem-vindos a essa primeira aula do PET 2. Lembrando que agora as postagens dos exercícios devem ser feitos pelo Google Sala de Aula. Vocês têm um prazo de uma semana para fazer. Então, se eu estou lançando essa aula agora na terça-feira, vocês têm até a próxima terça-feira, dia 7, para lançar as aulas no Google Sala de Aula. Se vocês têm alguma dúvida, dá uma olhada naquele vídeo que eu gravei de recado sobre o PET 2, tá? Então você pode fazer no papel as respostas, tirar foto e anexar pelo celular, pode fazer isso, ou então responder diretamente no arquivo que eu criei de formulários do Google, para quem está usando o PC. Essa é a forma mais tranquila de fazer. Se for pelo celular, talvez seja mais fácil fazer por foto também. Eu posso anexar também, fazer no Word e mandar em anexo? Pode. Eu fiz no Word e coloquei em PDF, também pode, não tem problema. Só que eu não vou receber mais, pelo menos o PET 2, por e-mail, somente pelo Google Sala de Aula, beleza? Então, assim, a ideia da aula é a mesma, tá? Então eu estou resumindo bastante o conteúdo para que vocês possam responder as questões do PET, né? Quando a gente voltar nas aulas presenciais, não sei quando vai ser isso, eu vou dar uma aprofundada nos assuntos. Então a ideia dessa aula é específica para as questões do PET. Beleza? Então, sei lá, é isso aí. Assiste a aula e depois a gente conversa. Bom, então vamos falar sobre o comércio global, que se intensificou com o avanço da telecomunicação, e o maior exemplo disso, obviamente, é a internet, que se popularizou nas últimas 2 décadas com o surgimento dos smartphones e com a redução do preço da internet, que antigamente era muito caro. Outros fatores que impulsionaram o comércio global foi a evolução do transporte de cargas por meio de navios transcontinentais, principalmente, a maior parte da carga ela vem por navios, mas também tem cargas mais valiosas que são transportadas por aviões, normalmente aviões não exclusivamente comerciais, tá? A maior parte da carga ela vem nessa barriga do avião aqui, de avião de passageiro mesmo, né? Eles aproveitam os voos transcontinentais de passageiros para colocar algumas cargas mais valiosas aqui. Mas a maior parte da produção ela vai por containers, por navios mesmo, né? E o que acontece também nessa chamada terceira revolução industrial, tem gente que já está falando que é a quarta, mas é um momento técnico, científico, informacional que inicia-se a partir da Segunda Guerra Mundial, é justamente o aumento do consumo global, tá? Nós temos ainda umas diferenças muito grandes entre o consumo de países da União Europeia, principalmente dos Estados Unidos, com o restante do planeta, mas a gente tem um acréscimo muito grande no consumo. Um dos maiores exemplos disso é o Brasil mesmo, né? O consumo do Brasil ele vem aumentando muito a partir da década de 80 para cá. Bom, então assim, se o consumo aumenta, o comércio internacional, a troca de mercadorias, de produtos e de capital entre os países se intensifica. E para isso existe um órgão que é chamado OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que está sediada lá em Genebra, da Suíça. Tem muitos órgãos internacionais que estão na Suíça, porque a Suíça ela foi um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Ela tem essa história de neutralidade. Também, não lembro se na primeira também foi, ou na segunda é certeza. Mas muitos órgãos internacionais estão lá, inclusive a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, é sediada na Suíça também. Bom, é a OMC que define critérios e julgações entre países com relação às taxas de importação, combatendo a prática do protecionismo. Então é o seguinte, os países muitas vezes aumentam as taxas de importação de determinados produtos para proteger a produção interna. Por exemplo, um país que tem uma produção, vou dar um exemplo que ocorre mesmo, né? Os Estados Unidos, ele sobretaxa a laranja brasileira. Por quê? Porque a laranja brasileira, o suco de laranja do Brasil é muito mais barato do que lá. Só que é tão mais barato que quando a laranja chega no Brasil, lá do Brasil chega nos Estados Unidos, ela é uma concorrência quase desleal com a laranja produzida nos Estados Unidos, né? Só que a OMC, ela que vai julgar se essa prática de sobretaxa ela é justa ou não, especialmente entre países desenvolvidos em desenvolvimento, buscando equilibrar as trocas comerciais. Então, digamos um país aí da América Central, por exemplo, que a economia depende da exportação de tabaco, ou então de banana, não é?
Então, se você sobretaxar esse país e não deixar com que ele consiga exportar o principal produto do seu PIB, esse país ele vai entrar em colapso. Então, por isso que a OMC ela faz essa, digamos, essa regulação, né? Ao mesmo tempo que esse país está vendendo banana, comprando tabaco, ele está comprando produtos industrializados dos países mais desenvolvidos. Entenderam? Então, a ideia é deixar essa troca mais justa. Bom, continuando a falar de economia, essa aqui é a lista das maiores economias do mundo, na atualidade com referência ao PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, representando os valores em dólares de todo o capital legal que circula no país. Então nós temos aí os Estados Unidos em primeiro lugar, ele está bem na frente ainda da China, que é o segundo lugar, seguida do Japão, que é um país muito pequeno, mas ainda assim a terceira maior economia do mundo. Depois vem a Alemanha, que é a maior economia da Europa, né? A Índia, que cresce bastante, que é o segundo maior país populoso do mundo. O Reino Unido, que inclui Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. A França está em sétimo lugar, a Itália em oitavo e o Brasil em nono. O Brasil que está um pouquinho na frente do Canadá. Lembrando que o Canadá é um país que tem a população menor que a população de São Paulo, né? Não sei se vocês sabem disso. É um país pouco populoso. Mesmo assim, a economia é muito forte. Sobre a questão da Covid, então. Nas relações comerciais na atualidade. Devido à pandemia, o consumo geral diminuiu, obviamente, afetando o comércio e a indústria de todo o mundo, já que a economia é integrada. Então é o seguinte, se a produção industrial na China e nos Estados Unidos cai, pode ter certeza que esse fator vai afetar outros países do mundo, como o Brasil. Se a produção industrial na China diminui, que é o que está acontecendo nesse momento, eles vão comprar menos minério de ferro, por exemplo, do Brasil, afetando a economia brasileira, que vai deixar de importar produtos chineses, né, já que a economia vai diminuir, e de outros países gerando um efeito dominó. Então é o seguinte, uma crise econômica ela nunca é isolada na atualidade. Ela vai ser principalmente quando se trata das maiores economias do planeta, né? Então se o país vende menos, ele vai comprar menos e por aí vai. As trocas, elas são interligadas. Então, se cai a produção de um país e a renda de um país, pode ter certeza que ele vai comprar menos, né, vai afetar outro país e vai gerar esse efeito chamado efeito dominó. Bom, esses aí são os maiores parceiros econômicos do Brasil, tá? O Brasil tem como principais parceiros comerciais na atualidade a China. A China que compra aí quase 20% do que a gente vende, é um parceiro muito importante. Depois os Estados Unidos, com mais de 12%. Depois vem a Argentina, com mais de 6%. Então é o seguinte, qualquer desacordo com algum desses países pode afetar enormemente a economia brasileira. Ou seja, acusar a China pelo vírus da Covid, ficar fazendo piadinha, né? Criticar o governo da Argentina por ter uma questão ideológica atual do governo diferente do governo brasileiro não é uma boa para a economia brasileira. Atrapalha e muito. Sobre a relação entre as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, os conflitos por interesses comerciais eles não vêm de agora da Covid, ele vem bem antes. O governo do Donald Trump há tempos se queixa da invasão de produtos chineses nos Estados Unidos, devido aos baixos preços pelos quais esses produtos chineses são vendidos. A China consegue vender produtos por preços baixos porque possui um grande parque industrial. É o maior parque industrial do mundo hoje, é o da China. Tem muita matéria-prima, a China também. Só que a mão de obra, principalmente, é absurdamente barata, ou seja, o trabalhador chinês recebe um salário em média miserável. Bom, por causa disso, o governo Trump ameaça sobretaxar produtos chineses para defender sua produção interna. Porém, ao fazer isso, o governo chinês ameaça a sobretaxar os produtos estadunidenses também, já que a China compra bastante produtos dos Estados Unidos, principalmente carne, soja, petróleo. Tá? Na verdade, o país do mundo que mais compra produtos dos Estados Unidos é a China. Tá? Então, assim, se a China é o país que mais compra produtos dos Estados Unidos, então, se sobretaxar a China, de um lado, alguns setores da economia estadunidense podem ganhar com isso. Porém, outros vão perder e vão perder muito. Tá? Então, essa é o conflito que existe hoje entre as duas maiores potências, né? Então, quem que vai regulamentar isso e vai fiscalizar justamente a OMC. Se as sobretaxas de produtos chineses, do qual o Donald Trump já fez em alguns produtos,
se isto é justo ou não. Tá? Ele já fez uma lista aí, começou a colocar taxas maiores de alguns produtos da China, a China entrou em ação na OMC e isso está em julgamento. Essa é o que acontece na atualidade. Bom, então estamos aqui com o plano de estudo tutorado do terceiro ano, é o PET 2. Tem aqui o mesmo esquema do PET 1, textinho, bababá, leiam ele. Texto curto que eles colocaram, hein? Tem também um vídeo aqui, eu não consegui acessar esse vídeo não. Mas enfim, tem as questões. Lembrando que essas atividades eu transpus para o arquivo aqui do formulários, conforme eu expliquei naquele vídeo do recado do PET 2, né? Então são as mesmas questões, vocês vão colocar o nome de vocês, escolher a turma e depois responder as questões aqui. Questão 1, texto, resposta longa. Todos aqui é resposta longa. Questão 2, texto, resposta longa. Só responder aqui, tá? Aqui eu tô na configuração para elaborar a questão, por isso não tá aparecendo para mim aqui para poder responder, mas para vocês vão aparecer, certo? Então assim, todas as questões, pelo que eu vi, são questões abertas, tá? Então são 5 questões abertas, tá bem tranquilo. Então tá aqui, tem um trecho de um texto sobre globalização. Milton Santos, sabia que era Milton Santos? Vamos lá. Os problemas econômicos das grandes potências mundiais têm relação com os rumos da economia brasileira? Justifique sua resposta. Volta lá na explicação que eu falei essa relação, né? O que acontece em um país, ele tem repercussões em outros países, porque a economia está interligada. Escolha uma das potências econômicas mundiais e descreva como a pandemia do Covid-19 tem impactado sua economia. Você pode escolher qualquer uma daquelas potências lá, as 10 maiores economias do mundo, e falar sobre elas, né? Você pode fazer uma pesquisa mais específica. Eu falei um pouquinho da China, que é um dos países das maiores potências do mundo, é a segunda, né? E, enfim, mas você pode escolher qualquer uma. Se quiser falar da Itália, se quiser falar da França, do Reino Unido ou do Brasil mesmo, fique à vontade. Então tem uma frase aqui: a sombra da Guerra Fria em pleno século XXI. Quando se fala em Guerra Fria, se fala numa disputa política, né? Mais política do que naquela guerra, naquele conflito armado mesmo. Então, nesse caso, esse conflito está sendo um conflito econômico. Quais são as duas principais potências econômicas atuais? Pergunta idiota, muito fácil. Por que é possível afirmar que há uma conflituosa relação política econômica entre Estados Unidos e China? É o que eu falei no final daquela aula. Vê lá. Dentre as grandes economias mundiais, identifica os principais parceiros comerciais do Brasil. Eu contei essa resposta para vocês. Então é isso aí. É só isso essa semana, não atrasem, hein? Passam até terça-feira, quer ver? Eu tô gravando essa aula na segunda, dia 29, vou lançar no dia 30, vocês têm até o dia 7 de julho para entregar as respostas. Isso é bastante tempo e é isso aí. Para quem for fazer na folha de caderno e for tirar foto, não precisa copiar a pergunta, é só colocar atividade 3 ou questão 3, coloca um pontinho que nem tá aqui. Pontinho, ou letra A ou letra B, se quiser, e responde, não tem problema não, certo? Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste de novo. Ou então faz as perguntas lá, eu tô assessorando aí o pessoal que tiver dúvida. Na sexta de manhã, das 7 até as 11h30. Bem que não aparece quase ninguém com dúvida às 7 horas da manhã, né? Agora... e à tarde também. À tarde eu tô ficando lá de plantão da 1 até 3h30. Normalmente à tarde é o pessoal do primeiro ano e de manhã pro pessoal do terceiro. Mas você sabe, às vezes vocês mandam lá uma pergunta ou outra. Na quarta-feira eu respondo, então não tem muito problema com isso não. Mas assim, se quiser uma dúvida mais com uma explicação por vídeo ou algo assim, ou por chat ao vivo lá na hora, aí o atendimento vai ser na sexta-feira, tá? Tanto de manhã como de tarde até 3h30 da tarde, da 1 às 15h30. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula.